queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Cultura Espírita, produzido aqui na Casa da Caridade Irmã Elizabeth. É um programa à distância e que nós estamos aqui hoje localizados na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, localizada na Avenida Jorge Amado, Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Este programa é transmitido através da Rádio FEB e pela internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Acesse o nosso site www.casadacaridade.net para conhecer a programação das nossas atividades, como sendo reunião pública doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Iniciamos o programa Cultura Espírita, cujo propósito é levar ao ouvinte esclarecimentos à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, em nossas famílias, com os nossos amigos, em nosso trabalho, enfim, em nossas vidas. Para ouvir hoje, acesse a Rádio FEB através do site www.casadacaridade.net ou feb.org.net e fique sintonizado conosco. Participe através do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em recebê-los. Hoje nós vamos seguir o debate com o livro Consciência e Evolução. Mas antes disso, nós vamos pedir à nossa amiga Lívia que faça uma oração para que sintonizamos com os bons espíritos. Ave Mãe, Maria, Mãe de Jesus e Mãe da humanidade, nos abençoe, Maria. Nós pedimos à Senhora que ilumine o planeta para que estejamos em paz. Ajuda-nos, Maria, na paz. Que a tua luz seja em todos os lares da terra. Obrigada, Mãe. Que assim seja. Hoje nós contamos com a presença aqui. O meu nome é Odete Gonçalves. Nós estamos com a presença de Lívia Pereira, é a presidente da Casa da Caridade, Irmã Elizabeth. E com os nossos amigos colaboradores, Alessandro Macedo, Alessandra Uzeda e provavelmente também com Álvaro. Antes de falarmos sobre o tema de hoje, nós vamos ouvir uma prece que foi feita por Lívia. E nós vamos agora então iniciar o nosso debate do livro Consciência em Evolução, de Lívia Pereira Santos, onde no capítulo 6, Atenção e Concentração, nós vamos ter na página 164 o sonambulismo. Então nós vamos falar sobre o sonambulismo, a dupla vista e algo mais. Sonambulismo. Segunda vista, dupla vista, sonambulismo desperto. Tem seu princípio nas propriedades radiantes do fluido perispiritual, que permite à alma, em certos casos,
Perceber as coisas à distância, de outro modo dito, na emancipação da alma, que é uma lei da natureza. Não são os olhos que veem, é a alma que, por seus raios, atinge um ponto dado, exerce a sua ação fora do corpo e seu concurso dos órgãos corpóreos. Esta faculdade, muito mais do que se crê, se apresenta com graus de intensidade e aspectos muito diversos, segundo os indivíduos. Nuns, ela se manifesta pela percepção permanente ou acidental, mais ou menos límpida, das coisas distantes, pela simples intenção dessas mesmas coisas. Em outros, enfim, pela transmissão do pensamento. Há de se notar que muitos a possuem sem disso desconfiarem, sem ela se dar conta. Ela é inerente ao seu ser e lhes parece inteiramente natural, quanto a de ver pelos olhos. Frequentemente mesmo, confundem essas duas percepções. Perguntando-lhes como veem, na maior parte do tempo, não sabem mais explicá-la, quanto não explicariam o mecanismo da visão comum. Lívia, como é essa relação sonambulismo e espiritualidade? Como é que ela se dá? É um fenômeno meramente acidental ou tem a influência da espiritualidade? Tem, também. Pode ser acidental, por opção do próprio médium, mas também pode ter interferência dos espíritos que queiram fazer algum trabalho do outro lado da vida e eles vão em busca daqueles médios que têm o sonambulismo. Pode se desdobrar com facilidade, ver, perceber, eles demonstram. Então, muitos resgates, eu acho assim, que no trabalho dos resgates, o sonambulismo é importante, porque o médium percebe a localidade, os espíritos, tudo que cerca ele para o resgate. Lívia, mas este médium, ele deve de estar bem predisposto, meio já preparado para poder ter a mediunidade que já está sendo desenvolvida, né? O médium sonambúlico, ele desenvolve muitas vezes no sono, na maioria das vezes, mas pode desenvolver também nos trabalhos mediúnicos. No senso comum, né, as pessoas que não entendem do espiritismo em si, da espiritualidade, a gente quando fala, a gente ouve desde criança, né? Que o sonambulismo é aquela pessoa que se levanta e sai andando. Mas não é esse sonambulismo. Não é exatamente, por isso que eu toquei no assunto, exatamente para a gente diferenciar. Né? Porque aí o ouvinte que está em casa não associar a esse sonambulismo. Esse que nós estamos falando é o mediúnico. Sonambulismo mediúnico. A dupla vista, né? Que dupla vista. Segunda vista, né? Agora, eu queria observar que quando acontece a dupla vista, o sonambulismo mediúnico, assim, até mesmo meio em vigília, quase que dormindo, você vê tão perfeito que você vê as cores, você vê se é no português ou não, tudo assim é mostrado o flash para você assim nos maiores detalhes. E outra, quando o médium ele é meio, não acreditou muito, acha que é, mas não é, lhe permitem você ver a primeira vez e a segunda vez, que é para você meditar, que você não pode esquecer, porque você viu, e você viu nos mínimos detalhes. Então você tem uma responsabilidade. Sim. Agora, a gente se pergunta, meu Deus, e o que fazer? Será que posso falar? Será que devo? Será que não devo? Então, a gente fica assim meio... Temos muito o que aprender. Com o tempo de leitura e de trabalho espiritual, o médium vai compreendendo o que ele deve transmitir e o que ele não deve. Né? Porque tem pessoas que acreditam e tem outros que não acreditam, então ele sabe. O médium já percebe que tem coisas seu trabalho mediúnico que fica só para ele.
para ele analisar. E tem coisas que ele deve passar para o outro também aprender, para o outro perceber quando passar por essa experiência. Sendo o número de pessoas que gozam espontaneamente dessa faculdade o mais considerável, disso resulta que ela é independente de todo aparelho qualquer. A imagem que observa se forma nos raios dos fluidos perispirituais que lhe transmitem a sensação, a atenção concentrada, meio de fixar o pensamento e de circunscrevê-lo. A faculdade é inerente ao indivíduo. Dupla vista, diz o livro, visão espiritual. É na realidade sexto sentido ou sentido espiritual. O agente é o fluido perispiritual. A alma vê certas imagens e certas impressões. A irradiação do fluido perispiritual leva à alma certas imagens e certas impressões. Esse fluido, como todos os outros, tem seu efeito próprio, sua propriedade sui generis. Sendo o homem composto de espírito, perispírito e corpo, durante a vida, as sensações e as percepções se produzem ao mesmo tempo, pelos sentidos orgânicos e pelo sentido espiritual, mente e corpo, né? Mente, corpo. Depois da morte, os sentidos orgânicos são destruídos, naturalmente, mas restando o perispírito. O espírito continua a perceber pelo seu sentido espiritual, cuja sutileza cresce em razão do desligamento da matéria. Eu acho que o sonambulismo aí é maior quando há o desencarne. Porque as sensações orgânicas já não existem, né? Os sentidos orgânicos já não existem, né? O homem em que esse sentido é desenvolvido goza, assim, por antecipação, de uma parte das sensações do espírito livre. Embora amortecida pela predominância da matéria, a visão espiritual é um dos atributos do espírito e constitui uma das percepções do sentido espiritual. É, por consequência, uma lei da natureza. Sendo o homem um espírito encarnado, possui os atributos do espírito e, por consequência, as percepções do sentido espiritual. No estado de vigília, essas percepções geralmente são vagas, difusas, às vezes mesmo invisíveis e inapreciáveis, porque são amortecidas pela atividade preponderante dos sentidos materiais do corpo. No entanto, pode-se dizer que toda a percepção extracorpórea é devida à ação do sentido espiritual, que nesse caso supera a resistência da matéria, né? É uma dualidade entre matéria e espírito, né? Em que há de se prevalecer a ação espiritual, né? No estado de sonambulismo natural ou magnético, hipnotismo, de catalepsia, de letargia, de êxtase e mesmo no sono comum, estando os sentidos corpóreos momentaneamente entorpecidos, o sentido espiritual se desenvolve com mais liberdade. No hipnotismo. Eu andei uns anos estudando, fazendo exercício Na hipnose. Eu fazia muito, depois eu deixei. Eu achava interessante, não é? Porque quando a gente se ligava a outra pessoa que estava sendo hipnotizada, com aceitação, eu só fazia com aceitação. Então, a alma, eu sentia que era a alma, né? A alma respondia. Não era mais os sentidos grosseiros do corpo. Era a alma que foi um trabalho assim, muito bonito e foi uma experiência mais muito boa. sincero. Mas sentimento. Olivia, fazendo Sem ter parêntese. julgamento. Isso mesmo. Fazendo parêntese aqui no texto sobre a questão do hipnotismo, como é que se processa essa questão? A questão do hipnotismo é uma relação de, assim, que eu poderia dizer, de passe, de troca magnética, ou existe a interferência espiritual, ou ela é meramente magnética? Existe a interferência espiritual, mas também é muito magnética. Eu fazia depois que eu dava o passe. Eu começava o processo hipnótico no passe. E o benefício? Qual é o benefício? O benefício eu fazia para que a pessoa pudesse lembrar de algum trauma, o médium, né? Fazia sempre como um tratamento.
Na terapia. Aí a pessoa lembrava do trauma e que podia ser dessa vida ou de É como se vidas. fosse uma regressão. É. Uma regressão de vidas Aí a passadas. pessoa contava assim, via Ela está completamente inconsciente, né? inconsciente. Como se estivesse adormecida. Podia depois lembrar ou não. Se você autorizasse, ou se ela quisesse. Aí você extrai a informação Ah, sim. para poder tratar Tá. no plano material e no plano espiritual. Também. Interessante Eu fiz isso muito, Por que muito. deixou de fazer, já que era uma coisa tão boa? É porque as pessoas chegavam só para querer que eu fizesse e eu disse, Aí não. fica no fenômeno É. somente. Eu disse, não pode ser assim. Eu não devo seguir esse caminho no Espiritismo. Mas hoje o hipnotismo é um trabalho pouco utilizado nos centros espíritas. É porque Raríssimo, né? tem que ter o domínio. É igual a cromoterapia, né? Você tem que ter o A gente já domínio. conversou até sobre isso já em outros programas, que a questão da cromoterapia, né? Domínio, a certeza e a segurança. Porque é perigoso, né? Na verdade, Porque Essa você regra. vai despertar outras recordações com emoções. Então, você tem que saber o horário, o momento de fechar o pano, né? Sei. De, Desconectar. tá abrindo o véu, né? Então, é preciso, assim, estudo, tem alguns bons livros, espírita ou não. Eu estudei muito tempo. Tudo isso eu tinha a mediunidade, tinha curiosidade de saber. Depois eu queria saber pelo lado da ciência. Aí eu... Interessante isso. Saber também, né? Como é que é a coisa. Como a Muito ciência bonito. Eu queria registra saber como a essas- ciência, o que a ciência dizia daquilo ali. Então eu comprava os livros, ou pedia emprestado e estudava mesmo. Hipnotismo e catalepsia são sinônimos? Não. Não. O que é catalepsia? A catalepsia é o médium quando entra, mas assim, num processo, num fenômeno entre o bloqueio do psiquismo, que parece com a morte. Um bloqueio do psiquismo. É quase que total. Isso é no processo de regressão, ele pode chegar a esse Pode. estágio. Mas isso é espontâneo do próprio médium. Não é que o outro faça ele chegar à catalepsia, é ele que tem esse tipo de... Como se ele fica desmaiado praticamente. Há um desmaio. Inconsciente. É uma mediunidade muito difícil, muito, eu acho, temerosa. É perigoso. Você mexer com... O espírito jamais fica inativo durante o sono. Os liames que o unem ao corpo se afrouxam. Então percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ele sempre está tendo uma vivência, mesmo que aparentemente pareça que ele está dormindo, adormecido, mas não está. Isso é interessante, né? Inclusive tem dias que a gente acorda mais cansada do que a hora que a gente foi dormir, né? Interessante. Ele estava em atividade mental. Intensa, né? Constante, Pois é. Quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança e às vezes previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos encarnados e desencarnados. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar suas cadeias para investigar o passado e o futuro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que está de maneira permanente após a morte. Os espíritos encarnados dormem, procuram as sociedades do que lhes são superiores, viajam, conversam, se instruem, trabalham. Observando que o espírito recobra a sua liberdade,
Quando o sentido se entorpece, ele aproveita para se emancipar em todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais forte está o espírito. Mais forte, o espírito estará mais livre. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à alma. As percepções, portanto, pelo sentido espiritual, não estão isentas de erros, pela razão de que o espírito encarnado pode ser mais ou menos apto a julgar sadiamente as coisas e as compreender, e é o que está ainda sob a influência da matéria. Então quer dizer que quanto mais fraco estiver o corpo, enquanto dorme, mais o espírito estará livre. Então isso significa que aquelas pessoas que dormem pesado, aquele sono pesado, que você sacode, derruba da cama, não acorda, o espírito está bem longe. Interessante, algumas explicações do dia a dia, né? Isso é Envolve a importante questão do você, sono, né? você observar como o seu companheiro, o seu parente, seu filho, ele está em outro astral, em outra dimensão. Quando ele acorda, aí vamos ver qual a disposição dele, o que ele tem para lhe contar, que às vezes acorda com muito entusiasmo e às vezes acorda assim, né? Geralmente é assim. Assustado, né? Como se tivesse assim, chegado rápido. Cheguei. Retomando o estado natural, né? Sim. Dando sequência ao livro Consciência e Evolução, nós vamos tratar agora no campo da vidência e clichês espirituais, com nossa amiga Alessandra. O médium vidente tem aptidão específica de ver os espíritos. A vidência mental transcende a vidência física e é desenvolvida ao longo de encarnações. O vidente adapta a vidência mental à vidência física. Consegue ver e perceber os espíritos. Por isso, a vidência é uma especialidade da mediunidade. Como é que a gente explica assim melhor a diferença entre a vidência mental e a vidência física? Porque a vidência mental procede do que a aptidão do médium para ver o espírito ou a espiritualidade. E a física é como se fosse uma fotografia. Você vê aqui, você está vendo, você olha. Não precisa do espírito, do espiritual. Sim. Mas a mental precisa. Porque você só pode ver no espiritual se você tiver uma aptidão para a vidência. Para a vidência. O médium vidente precisa do estudo da codificação, para que aprenda a realidade do outro lado da vida. Veja com nitidez e lucidez, possua uma moral ilibada, a fim de que, com a sua mente em equilíbrio, possa perceber as aparições de forma mais nítida. Isso também vai levar... porque se o médium não tem esse estudo, esse trabalho, ele entra pela fascinação. Entra em conflito, né, no desequilíbrio, até porque não sabe distinguir o que é dele. E começa a fantasiar as coisas que vê. Então, para que o médium tenha essa segurança, é preciso o estudo, a transformação moral, enfim, tudo isso, né? O clarividente não só vê, mas também distingue os espíritos, assim como tudo o que se está passando em torno destes, como sejam as histórias de vida, o ambiente em que vivem. O clarividente vê tudo, percebe tudo. Eu acho muito interessante a clarividência, porque tem a vidência, você vê o espírito, pronto, ali, você viu, você nasceu, não sabe história, não sabe o que é, por quê. Mas o clarividente... É o contexto que ele estará inserido, né? É uma beleza. Vê a história, percebe as vidas passadas daquela entidade. É muito bonito o trabalho do clarividente.
E muitas vezes as pessoas confundem, né, a vidência com clarividência. É, como mas se até fossem as o mesmas nome coisas. não é. Até o nome já está dizendo. É Clara- aquele que percebe claramente tudo Evidência. ao redor daquela entidade. É verdade. Claramente. Eu acho que nos trabalhos mediúnicos, a evidência tem uma importância fantástica, né? No trabalho, sobretudo nas mediúnicas, né? De você identificar Para você ver os espíritos, como chegam, de que o que maneira. precisam, né? O que precisam, né? É interessante isso. Até para poder também, às vezes, dar um tom diferente ao trabalho. Enriquecer o trabalho. Enriquecer o trabalho, né? É. Uma percepção importante, né? O clarividente percebe mais porque a sua vidência está muito mais ligada a outros tipos de mediunidade, que ele enfoca de uma maneira muito verdadeira, muito lúcida e muito realista. A forma como Por quê? descreve a riqueza de detalhes, né? A clarividência é muito ligada à audiência. Quer dizer, o médium vê, tem médios que vê e ouve. Também é ligada à psicofonia. Precisa ter um grande equilíbrio, né? Precisa. Para ter todas elas assim engajadas. As faculdades, né? Precisa. Mas eu eu acho acho que que nós estamos ainda muito principiantes. Precisa de um tempo de serviço. Além de tempo de serviço, você precisa do estudo e da meditação. Meditar sobre um tema sempre, para que você vá assim, se aprofundando. Eu acho, assim, que eu percebo, Lívia, assim, é que o grau de responsabilidade do clarividente, ou do vidente até mesmo, e o grau de responsabilidade, o grau de conhecimento que ele precisa de ter é de tal monta que se ele não fizer isso, ele enlouquece. Porque ele não vai conseguir distinguir aquilo que efetivamente existe do que nossos exercícios da nossa consciência, do nosso Você saber que aquilo é mediúnico. Exatamente. E é por isso que há assim, muitos médios fascinados. Isso aí, quando eu estava no início das pesquisas, que eu pesquisei para fazer esses livros, eu pesquisei muito sobre clarividência, evidência e tudo. Mas o que eu achei de médios fascinado, que ele via as coisas, eu também, mas ele acrescentava coisas dele. Ganha uma dimensão, né? Aí eu dizia, não é nada disso. Mas aí o espírito que estava me orientando na pesquisa disse assim, mas ele está fascinado. Ele se fascinou por ser médium vidente, ele acha que ele pode, ele cria. Eu achei muito interessante. Todo trabalho espiritual tem um perigo muito grande, né? Tem, porque por conta dos médicos. Exatamente. A psicofonia, de você ouvir aquilo que você, ou então resgatar o que é seu, cara. Na psicografia, você escreveu, dá um tom da escrita daquilo que não é. Mas aí na escrita vem logo o carão do autor, né? Porque eu, quando estava escrevendo um livro, aí ele disse assim, mas eu não vou colocar isso não. Ele disse, vem cá, minha filha, quem é o autor do trabalho? Ele disse, é o senhor. Ele disse, então faça o favor de escrever. Ele disse, é mesmo. Aí Me empreste sua mão. Por isso, gente, eu Cada agradeço a Deus da minha mediunidade. Aí foi que eu comecei a tomar consciência do que eu podia e eu não podia dentro da escrita. Porque eu não tive nenhuma orientação nessa área. Foi chegando e eu... buscando. Aí, os espíritos é que me deram a orientação. Eles, aí disse, não, a senhora só vai escrever, não vai analisar nada, só depois que o livro estiver pronto. E um dos meus livros eu comecei a escrever do fim para o início. Que aí você não coloca nada. Ele não queria, porque eu sempre interferia. No meu pensamento interferia. Aí ele começou a escrever do fim. Eu disse, mas que livro
que maluco é esse? É onde eu digo que a gente interfere com a nossa pequenina fé, aí então faz a gente interfere. ver de novo. Interfere. Que é para você ver foi exatamente Aí isso. eu escrevi, eu digo, mas que livro é esse que eu não eu estou entendendo? Que eu estava no fim para o início, mas foi Faz bom. pra frente. Depois que eu terminei o livro, que comecei a ler, estava tudo certinho. Como é que pode? Eu acho que a questão é interessante, você fala das passagens da sua vida e a interferência das diversas passagens da sua vida na construção dos seus livros. E eu vou lhe dar uma sugestão, não sei se foi por intuição, é o universo feminino à luz do espiritismo. Acho que o seu momento agora é esse aí. Escrevi um livro, não sei quem é que vai orientar, não sei se irmã Elizabeth, mas a sua pureza. O universo feminino. O universo feminino à luz do espiritismo. Muito bem. Ia ser não sei porque me deu agora isso aqui, a gente está conversando, mas acho que seria interessante. Não sei se tema bonito. irmã Elizabeth, com toda a sua pureza, pode ajudar em alguma coisa, mas eu acho que ia ser muito interessante. Tem muita interferência. Você está no momento agora que você tem descortinado o universo feminino. Impactante, né? Impactante. Eu acho. Impactante. Eu não sei se Muita me coisa. sopraram aí, Tem muita Quem coisa sabe, né? a dizer, a exatamente. fazer, não é? O universo feminino é grande. Educar a nossa... É infinito. Né? Educar. Saber os prós e os contras. E O saber, que é mais ó, difícil a é diretriz da educar vida. a mediunidade e você ter um roteiro e não deixar que ninguém lhe tire. Porque quando eu iniciei, que eu tinha tudo, minha mediunidade extensiva, eu ouvia, meu Deus, e falava, e tudo, todo tipo de mediunidade eu tinha, sonambulismo, tudo. Aí as pessoas iam me buscar, não só como entrevistadora, mas para me dizer isso e aquilo, fazer. Aí ela foi que Volta, vamos recuar. não deixava, ela não deixava. Ela dizia, não, você tem que ir pelos livros e pelos seus mentores. Não ouça mais ninguém. Tem que ter um autocontrole muito grande, né? Muito. Tem que Eu ter. tive. Para não ser justamente assediada por encarnados e por desencarnados. O que desviaria bastante o Que trabalho. atrai, Muito. desvia. Porque a e pessoa não fica atrai. mais natural. Interfere. A pessoa fica mediunizada o dia todo. É verdade. Só vive o espiritismo Não 24 pode. horas. Tem que ter uma vida comum, né? E você tem que botar os pés no chão, se firmar também, que você é encarnado. Porque senão você se entrega só o trabalho espiritual. Eu não quis isso. Só. Não. Depois que eu comecei a maturar, eu digo, não. É válido, é maravilhoso e tudo, mas eu estou encarnada. Então vamos voltar também para Para as a coisas. vida material, física, né? Impede de deixar até um legado. E tem Deixar uma outra. contribuição. É. Porque se você vive o tempo todo. E tem outra. Mas Se encontrei ela muitos está- médios assim. Se ela está no mundo, ela tem que fazer essa troca de sintonia, tem que de viver as coisas conhecimento, do mundo. viver as coisas do mundo, para que ela possa, através da mediunidade, ter Analisar, orientação examinar, para dar a nós examinar, aqui. tirar proveito das lições, ver, observar o que eu quero e o que eu não quero, o que eu posso e o que eu não posso. Sim. Tem muita coisa assim de livre-arbítrio. Claro. Com Não é? certeza. Ponderar. Isso é fundamental. Ponderar. Eu faço ainda esse autoexame muito assim, constante. Então, o que é preciso para ser um bom médium vidente? O estudo da doutrina, trabalho, observação do que se passa, concentração, não julgamento, não ter preconceitos e ampliar a capacidade de ver através da oração e da vigilância dos pensamentos. A oração é de fundamental importância.
quando você vê os clichês, os quadros. Aí tem quadro assim, tão obscuro, tão de tamanho sofrimento, que você tem que orar muito para que aquelas imagens não fiquem gravadas na sua mente. Senão você fica pensando naquilo o dia todo. Né? Tem que existir bem a oração e o pedido de socorro aos seus mentores. Mas esses clichês, como é que eles... São espíritos que colocam na nossa mente. É como se fossem fotografias. E dependendo de como você está emocionalmente, você vai para uma faixa ou para outra faixa. Você precisa estar muito centrada e com oração para não entrar na sintonia, né? Portanto, a vidência necessita de outras condições para que o médium possa ver com clareza e perceber o que se passa do outro lado da vida, transmitindo de forma realista e verdadeira. O médium vidente não deve se surpreender e trabalhar os seus medos e os seus receios de ver espíritos. Entretanto, só consegue isso através da educação. Educação mediúnica. E do desenvolvimento mediúnico. Quando então conseguirá ver de forma natural, enfrentando o desafio de ver, sem medos e receios, os espíritos. Eu também perdi o medo. Quando no início, às vezes, que eu vi uns quadros assim muito feios, quando vê quadro bonito, é natural que aí tenha um pouco de medo, mas né? quando vê esse quadro de obsessões graves e tudo, aí eu ficava, não quero, mas ali a evidência estava ali. Então, com o tempo, foi que eu... A maturidade espiritual, né? Com Dona Elizabeth, que me educava. Lívia, uma curiosidade agora minha. Eu não vejo o espírito, mas numa mediúnica eu me transformo. Você percebe. Assim, do jeito como ele tá, parece que sou eu. Assim, é como se naquele momento eu não vejo ele, mas eu... Você incorpora. Você por isso que se você. falava antigamente de incorporação, quando o médium se modificava. Mas isso é muito comum no trabalho da psicofonia. Você incorporar a entidade, quer dizer, você se modifica. Fisicamente você transmite tudo que a entidade traz no perispírito. Não basta apenas ver, não basta ser vidente. É preciso ter uma lógica na vidência, que se enxergue os detalhes, os quais são necessários para que identifique a faixa, a condição espiritual, moral e emocional do espírito. Você tem que saber discernir, por isso que vale o estudo, não é? Aí você também tem que ter a certeza que faixa você entrou, em que faixa espiritual você está. Quem são suas companheiras espirituais, quem está lhe mostrando. Tudo isso eu fazia, eu estudava nas vidências. Eu não sei. Mas com o tempo vai. Com o tempo a gente conquista. Adquire, né? Com essas informações, a vidência ou a clarividência ficará mais aclarada, podendo-se fazer um retrato real da entidade, do momento ou da situação e transmitir toda a percepção. O médium vidente deve ser um médium responsável, capaz de transmitir com fidelidade as suas visualizações, não podendo ser fantasioso, supersticioso, medroso e incoerente. Necessita também de saber, conhecer, ter equilíbrio, ser harmonioso para passar de forma clara e lúcida as visões ou as aparições, a vidência ou a clarividência. Quando falamos em dupla vista, é o médium que tem a vidência apurada, não só vê no físico como no espiritual.
Mas é preciso trabalho, estudo, educação mediúnica, para que possa fazer as comparações das suas vidências e obtenha as informações necessárias dos seus mentores e protetores espirituais. Esse texto sobre vidência é muito bom, porque eu pesquisei em muitos livros esse material, né? Assim, um livro nunca é completo, tudo. Então eu fui pesquisando aqui, fui tirando, aí fui fazendo o texto. É bom porque aborda, né, todos os aspectos que precisa desenvolver. Então, ver é verificar, é observar e transmitir de forma verdadeira aquilo que está sendo percebido. Intravidência, vidência mental e visualização são aspectos da vidência. Intravidência, como é que a gente pode explicar? Esse daí eu gosto. Por exemplo, nós estamos reunidos com Marilinda na nossa reunião para fazer todo o trabalho das crianças aos domingos, né? Uma vez por mês. Então, na hora da oração, então eu começo a visualizar no mental. Aí eu vejo aquelas coisas assim bonitas. Aí eu falo para a Marilinda, ó, está assim, assim, assim. Então, isso para mim é maravilhoso, porque é amplo, é bonito e é coisas boas, é uma sintonia boa do espiritual, assim, harmonioso, de estudo que nós vamos estar ali, assim. Aí isso eu gosto. Também a intravidência é você ver o indivíduo, a pessoa dentro. Mas isso aí é uma aptidão, Uma né? aptidão. Com o tempo, você vai desenvolvendo essa aptidão, sabe? Então, você vê os órgãos que estão enfermos. Deve ser uma sensação muito estranha, né? Eu vejo muito no trabalho de Dr. Bezerra de cura. Menezes. Aí, além de ter aptidão, o espírito me fala assim, por exemplo, o fígado. Aí ele me mostra o fígado. Eu digo, aí o que é que tem o fígado? Aí ele fala, mas ele diz, nunca diga para o paciente. Para o paciente. Tá vendo que eu vou dizer? Qualquer coisa que ele fala, ele não quer. É só Só para se tratar, ele falar. autorizar, né? Autoriza. Fora isso. Eu não falo nada. Mas isso é lindo demais, né? Olha aí, com o tempo E é que você vai, muito. sabe, vai desenvolvendo aquela característica daquele espírito. E o espírito não quer isso, o espírito quer desse jeito. Então, hoje eu já sei como ele trabalha, de que maneira e tal. Irmã Elizabeth, silenciosa. Eu sou barulhenta. Às vezes eu sinto meu barulho interior. E ela... Lívia, você poderia desenvolver assim, um estudo um pouco mais aprofundado com uma equipe sua de confiança para poder desenvolver, ou já tenho? O quê? Uma equipe assim para estudar ao mesmo tempo. Porque os médios não querem. Mas esse é um estudo muito lindo. E ajuda as pessoas. Mas os médios não gostam de estudar, a maioria. Que pena, né? É um desperdício. Aqui, ó, a professora tá aqui. A mediunidade pode ser a ponte está tão aí. bela, né? A casa tá aí. Mas os médios não. E ela Uma leitura, né? é lindo demais. Porque nós fizemos um grupo que ia desenvolver tudo isso. Escrevia o médium, tudo escrito. Eu fiz os módulos, eu só fiz 2, mas eram 6 módulos. Os médicos começaram a vir depois, e só faltava. Aí eu disse, não. Mas esse de cura eu acho que tem muito mais. As pessoas têm mais vontade, aquele prazer de estudar para ajudar o outro. Então vai buscar os médicos. Não é. Médios videntes.
dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembranças precisas do que viram, né? Aqueles que a gente está aqui conversando e está vendo. E está vendo. Outros só possuem estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo pelo sono. É raro que esta faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria médiuns, videntes, todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade da vidência. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os que têm a dupla visão, mas na realidade é a alma que vê, e por essa razão eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Dessa forma, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. Interessante. É muito interessante. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas seu desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que se o provoque, se não quiser expor-se a ilusões da imaginação. Fascinação, alguma coisa. Fascinação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se tem. Que lição boa. O mau uso, né? No campo da vidência. Vamos continuar com Odete no campo da vidência. Então vamos. Continuando vocês, se estiverem acompanhando em casa, no livro Consciência em Evolução, de Lívia Pereira Santos, no campo da vidência, na página 172. No campo da vidência ultrassensível, a vidência espiritual se compõe de partes que interligam o espírito, perispírito e o físico. Para vermos o mundo espiritual, precisamos ter aptidão e o nosso cérebro estar adaptado a um sistema sensível, em que a nossa organização física visualize ou descortine esse mundo espiritual. É mais assim, descortinar. Descortinar o mundo espiritual, ou seja, abriu a cortina e você então vai visualizando algo que é permitido naquele momento e você está preparado para ver. Muitas vezes são coisas que ainda vão acontecer. É como que você está intuído a ter assim uma percepção do que ainda vai acontecer. Continuando, bloqueando a imagem física, possamos proceder com a imagem espiritual, através de uma diversidade de formas e cores. Daí a vidência ser ampla, extensa, infinita e estar de acordo com o desenvolvimento moral e espiritual do médium. Também tem essa relação. É o principal. Porque se o médium tem clichês ou tem trabalhos na espiritualidade, se o médium for ignorante, não tendo conhecimento, não adianta ver. Não vai. Ele não vai perceber nada. Aí é preciso, por isso que ele chama a atenção para o estudo. De acordo com o desenvolvimento moral e espiritual do médium. Ou seja, ele vai perceber exatamente aquilo que ele tem a necessidade de ampliar um pouco o seu conhecimento. Esta vidência se propõe da visão extracorpórea. Isso quer dizer
vemos com a alma. Daí, a visão, quando clara e evidente, é nítida e bem definida. Ela realmente é perfeita. Vê a cores, vê perfeitamente e ainda ouve. É uma beleza. Vemos a forma e o fundo no tempo e no espaço. Todavia, quando ainda não muito exercitada, a vidência se torna distorcida e não muito nítida. É preciso que o espírito encarnado, que tenha essa aptidão, ou melhor, o médium, ele procure aliar os seus conhecimentos àquilo que vê e o que percebe. Exatamente isso. Deve se analisar os quadros, clichês, o que é. Porque às vezes um espírito mostra um clichê, né, todo em código, do modo que ele quer mostrar. E você às vezes não está por dentro daquilo que ele... Então é preciso você ter... Para interpretar, né? A dificuldade da interpretação. Aí é preciso que o médium não crie e saiba dar uma diretriz correta. E outra coisa, gente, quando a gente está estudando algo e aquilo nos interessa, é como se a gente está sendo assim encaminhado para ampliar o seu conhecimento. Aí vem alguma coisa e você então vai estudar, vai pesquisar mais sobre aquilo. Aí então o seu conhecimento aumenta. Então isto, a mediunidade, ela estando bem ponderada, ela é de super ajuda. Porque você sabe que nós não temos essa capacidade toda. Mas quando Deus quer, a mediunidade aflora e você vai devagarzinho tomando conhecimento e as coisas acontecem. Mas acontece de uma forma natural, sim. Porque você vê alguma coisa, procura estudar sobre aquilo, pesquisar mais a fundo e aí então você vai se descobrindo no conhecimento novo. É uma forma, é um instrumento. Continuando. Na vidência clara e nítida, que se forma clarividência, conseguimos perceber os detalhes. Podemos ver e até sentir. Mas a vidência simples só vê o que nos apresenta de imediato, que são as entidades que nos são mostradas, materializando-se ou não. Quando possuímos a vidência, devemos colocá-la a serviço do bem, sem medos, sem receios, atuando na vida do espírito com o que se observa, tirando as suas próprias conclusões. O vidente procura aliar a sua vidência aos conhecimentos espirituais, para que a sua razão brilhe. Mesmo no campo da vidência, pode haver com muita facilidade espíritos mistificadores também, ou médios fantasiosos, que não veem, mas criam imagens. Agora aí, Lívia, explique para nós, porque aí a coisa pega. Isso é comum. É comum e assim, muitas vezes o médium está vendo, mas essa adulta ainda está vendo e criar faz com que ele se omita. E às vezes muitas coisas não vêm à tona, não é verdade? Também. Mas eu acho assim que a vaidade do médium, isso é muita vaidade. Quando o médium cria em cima da imagem. Mas quando é coisa dele, do íntimo dele,
porque ele deseja que as pessoas achem que ele é um médium assim, sabe? Fora do sério, melhor do que todo mundo. É isso mesmo. Aí ele entra no campo da fascinação, que já é um processo obsessivo. Para você ver que tudo tem que ter o equilíbrio, o meio termo, o estudo, ponderar. Se você não Mas crê tem que no ser que muito vem, verdadeiro. Tem que isso. ter muito razão, né? Muito verdadeiro nas coisas que ele pensa e diz sobre si mesmo, sobre a vida. Ele tem que ser verdadeiro. Tem que enfrentar a sua verdade. Como é que ele vai tratar de outro, enfrentar outro, se ele não se trabalha? Não se permite se autoconhecer. Aí não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca ao íntimo do outro, do espírito. Porque o espírito desencarnado também camufla muito. Quando ele não quer se mostrar, não quer, sabe? Então, o médium tem que ter habilidades para trazê-lo, para se aproximar dele. Mas você só consegue isso quando você é verdadeiro. Aí até o espírito sente. Sente que você é verdadeiro nas coisas que você pensa, nas coisas que você diz, nas coisas que você pratica. Ou seja, você vai ter um espírito mais de nível melhor se você ganhar essa sensibilidade com a sua maneira de ser, com o seu comportamento, com o seu moral. Se você atingir, conseguir ganhar esse espírito bom. É a simpatia. A simpatia. Os espíritos dizem assim, você se liga, o espírito se liga ao encarnado por simpatia. Por afinidade, né? Se gosta do jeito, do modo, da maneira, aí... Tanto um como o outro, né? Tanto do encarnado como do desencarnado, né? Tanto dos superiores como dos inferiores também. Também. E os inferiores também se ligam por afinidades inferiores. Claro. E os superiores por simpatia, não é? E justamente ele começa a proteger aquele espírito encarnado. Mas mesmo assim é possível afirmar que os espíritos se aproximam ou ficam no campo do médium de forma acidental, ou a gente pode dizer que sempre existe uma escolha? Sempre existe uma escolha. É muito consciente, é uma coisa do uso da razão, da consciência. Eu estou passando aqui, eu vi um médium, aquele que eu vou. Sim. Não, tem que ser uma coisa... Tem que ter algum requisito, alguma qualidade, alguma... E muitas vezes são superiores que dirigem. Você vai ficar no campo daquele médium por isso, isso e isso. Jesus faz muito isso. Não é uma coisa súbita. Não. Escolhi você hoje. Não, é uma coisa que se constrói. Trabalhada, né? Trabalhada, Constrói. Para você até aceitar aquela pessoa, um modo, uma maneira... Né? E também, Lívia, quando nós estamos emancipados, dormindo, nós talvez vamos lá também nos comunicar com aquele que é o nosso mentor, aquele que é o nosso anjo guardião, com aquele que vai nos orientar, que vai nos ajudar. Então, há uma conversa, uma troca, uma reciprocidade. Não é assim, aleatório. Então, eu acho que se aquele espírito elevado está cuidando, está orientando, está fazendo é porque já é uma história que isso já vem de outras épocas, outras encarnações. Isso já teve uma base. Eu perguntei assim, irmã Elizabeth, porque quando eu soube que a minha mentora era uma freira, eu fiquei assustada. Eu disse, meu Deus, coitada dessa freira. Aí eu fiquei imaginando, coitada dessa freira, eu tão assim, solta,
como é que essa freira Qual o requisito, né, que foi é, utilizado para a escolha? Né? tem uma vida tão livre? Como é que Dona Elizabeth, uma santa recatada, Escolheu. eu perguntei. Aí Não, foi nessa ela época. disse assim, você foi minha filha numa encarnação muito, Gostei. Aí- Essa- e você saiu junto de mim porque você achava que eu lhe desprezava, porque você era muito rebelde. E aí você achava que eu lhe desprezava. Eu quis lhe mostrar a você que eu nunca lhe desprezei, eu sempre amei você. E aí eu achei isso interessante. E um dia Jesus mandou me chamar, a mim e a Teresa Dávila. E nós fomos ter com ele. Ele conversou sobre você. Olha, nesse dia eu chorei um bocado. E ele nos falou que eu e a Teresa precisávamos tomar conta de você. Porque você era rebelde, impulsiva, mas era amorosa. Eu sou amorosa. Sou rebelde e impulsiva, mas tenho amorosidade. E que eu teria de construir a Casa da Caridade. Eu teria que ter respaldo para fazer isso. Porque por mim Alicerce. mesma eu não poderia fazer. A não ser que eu tivesse uma sustentação espiritual. Porque os espíritos inferiores não iriam me deixar fazer. Eu ia ficar tão doente. Eu Porque tenho uma série de obstáculos. Ixi, quando eu comecei, eu fiquei tão doente que eu pensei que eu fosse desencarnar. Eu digo, é melhor morrer logo. Porque eu comecei a diabetes, mas uma fase de crise, assim, forte. Aí, a senhora me conversou. Eu entendi que o amor dela por mim era de mãe. Sabe? E que ela queria um resgate. Mas até hoje não conseguiu, coitada. Eu acho o semblante dela assim de uma paz. Quando eu tô muito agitada, Você muito traz assim, ela, né? vem na minha mente, né? Meu Deus, que eu possa ter um pouquinho daquele. Bondade. Uma Irmã calma. Elizabeth é bondosa, um coração bondoso. E eu não vejo, são dois espíritos que eu não vejo julgar ninguém, nada. É Elizabeth e Dr. Bezerra. Dr. Bezerra mais ainda. Dona Elizabeth ainda me olha assim, quando eu falo qualquer bobagem, assim, faço. Ela me olha firme. Mas Dr. Bezerra passa a mão pela... Mas doutor Bezerra é um médico. Ele passa a mão pela minha cabeça muito para tirar. Ele é um médico não só do corpo, mas daqui, da mente. Mas eu converso com ele assim, como um pai, como um amigo, digo tudo. A doutor Bezerra, depois eu fico até com vergonha. Eu disse, meu Deus, eu disse essas coisas. A doutor Bezerra, eu abri meu coração para ele, meu modo de ser, tudo. Aí eu vejo, olha, uma mão linda, os dedos finos, compridos, assim em cima de mim. Eu digo, tá tirando as coisas ruins. É interessante como tem, né, na espiritualidade, padres e freiras, né? Na última mediúnica mesmo, eu doutrinei, na penúltima mediúnica, eu doutrinei um espírito que quem trouxe foi irmão Natividade. E quando ele chegou me pedindo orientação, porque irmão Natividade disse a ele que eu ia saber dizer a ele o que é. E era uma entidade encarnada. Um espírito encarnado. Um espírito encarnado que foi trazido por ele para perguntar como ele deveria agir em relação à ex-mulher dele. Aí ele relatou que ele aprontou muito no casamento, fez a mulher dele sofrer muito e que ele se arrependia disso, mas não sabia como retornar. Aí eu perguntei para ele, você tem contato com ela? Ele respondeu,
me comunico com ela todos os dias por e-mail. E eu sinto que ela também gosta de mim, mas nós nos tratamos como amigos. Aí ele estava assim desesperado, querendo saber o que fazer para reverter a situação. Aí a minha orientação teve que ser um pouco rígida, um pouco de freira. Eu disse a ele: segure o seu orgulho, né, e dê um passo à frente. Se prepare para receber um sim e um não. O erro não partiu de você, conserte ele agora, porque daqui a pouco você já não vai estar mais entre nós, porque a vida aqui é muito curta, né? E às vezes é isso, o orgulho impede você de viver a sua vida. De pedir perdão, de dar um porque passo. Às vezes basta isso, né? Agora você observa a mediunidade que você diz que não tem. Não é. E a responsabilidade linda perante uma família, através de Irmão Natividade, você pôde participar, que talvez de uma reconciliação, talvez, né? Ele chegou dizendo isso, né? O homem da É capa lindo preta demais. me trouxe aqui para falar com você. Aí eu fiquei, bom, vamos saber qual é o problema. Mas eu achei assim interessante. Primeiro porque eu acho que foi a primeira, né, entidade encarnada que eu doutrinei. Mas aí ele falou, e moderno, né? Porque só anda nos e-mails, trocando confidências. Mas o principal da atitude... Eu acho que era por causa da sua aproximação com as redes sociais. Vamos continuar para encerrar essa pequena mensagem. Então, continuando o livro. Assim sendo, a espiritualidade combina a vidência com as outras formas de mediunidade. Outros meios eletivos, mediúnicos ou amínicos, para que o médium se sinta seguro e veja apenas aquilo que é uma realidade ou que é espiritual. A vidência é um meio psicológico e espiritual que transcende do corpo físico. Ver é combinar a luminosidade terrena com a luminosidade espiritual. Que coisa linda essa última frase. A luminosidade terrena, né? Tem a melhoria da matéria. Ver é combinar a luminosidade terrena, somos luzes, com a luminosidade espiritual. É nós a recebermos e ainda visualizar o mundo espiritual. É muito bonito. Com isso, finalizamos o programa Cultura Espírita. Agradecemos aos senhores ouvintes que estiveram conosco neste momento de tanta luz e aprendizado.